Vai-te embora, Satanás! Silêncio em torno do santo. O santo tomou um susto naquela noite no seu quarto, ouvindo um ruído muito raro perto de si, e como muitas vezes acontecia do demônio aparecer para aquele santo durante a noite, ele gritou: vai-te embora, Satanás! Vocês não sabem o que aconteceu? Depois do santo ter dito a primeira vez: vai-te embora, Satanás. Não perca esse programa. É uma história de um santo extraordinário, São Paulo da Cruz. Você está aqui no programa Caminhando com os Santos da TV Arautos. Eu sou o Padre D'Artagnan. Vamos ao nosso cântico gregoriano, a Nossa Senhora, costume aqui nesse nosso programa, para depois ouvirmos essa misteriosa história. Eia Carmeli rosa pulcra montis, vitis insignis decus atque celi, quae paris mundo placidam et salutem integra restans. Mater insignis celebrisque virgo, ferto Carmelis oboli levamen, fratribus ferto titulum supremum, stella refulgenis. Amém. São Paulo da Cruz, ele ouviu esse ruído ao lado de seu quarto e disse fortemente: vai-te embora, Satanás! Entretanto, nada aconteceu. Pouco depois, ouviu um novo ruído, pela segunda vez, e disse: vai-te embora, Satanás! Novamente, nada aconteceu. Pela terceira vez ele ouviu o rumor e ele disse: vai-te embora, Satanás! E nessa hora ele ouviu um gemido e não era de um demônio. Naquela madrugada não era um demônio que aparecia a São Paulo da Cruz, como acostumava acontecer. O demônio atrapalhava o seu sono. Tem gente que tem medo, às vezes, de ficar apagar a luz do quarto para dormir à noite, fica com medo de sair do quarto para ir para a cozinha tomar um pouco de água. Imagine que São Paulo da Cruz, o demônio aparecia para ele. Ele enfrentava o demônio. Nessa noite não foi o demônio. Ele de repente viu diante de si uma alma que vinha do além. Uma alma do purgatório que apareceu diante dele. E ele viu uma tocha, era fogo diante dele. No meio do fogo ele se deu conta que era uma figura humana. E quando prestou mais atenção, a visão ficou mais nítida e ele viu um sacerdote de batina negra pegando fogo diante dele. Ele olhou mais e reconheceu que era um sacerdote que normalmente se confessava com ele, São Paulo da Cruz. E então o sacerdote disse a São Paulo da Cruz: me ajude, por favor, me ajude. Não é o demônio, sou eu, Padre Fulano. Eu morri a tal hora, disse um horário, morri em tal horário. Eu não aguento mais, parece milhares de anos que eu estou aqui no purgatório. E São Paulo da Cruz se deu conta, pelo horário que o sacerdote dizia que tinha morrido, o sacerdote tinha morrido há 15 minutos. 15 minutos. E no purgatório, com aquele sofrimento, o sacerdote já achava que eram séculos que ele estava sofrendo no purgatório. E São Paulo da Cruz disse: mas tranquilidade, o senhor está no purgatório há apenas um quarto de hora, apenas 15 minutos. E o sacerdote dizia: por favor, reze por mim, eu não suporto mais, tenho a impressão de estar aqui há séculos. E então o sacerdote disse a São Paulo da Cruz: o senhor sabe por que eu vim parar no purgatório? Porque eu não segui os conselhos que o senhor me deu na confissão.
Vejam só que Deus preparou aquela alma daquele sacerdote. Vê que os sacerdotes também vão para o purgatório. Preparou aquela alma, deu a graça de se confessar com um santo como São Paulo da Cruz. Ele não colocou os conselhos em prática. Isso vale a pena nós ouvirmos, sabe por quê? Porque às vezes nós nos confessamos, o sacerdote nos dá um conselho, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como se eu estivesse lá numa questão rotineira. Vou no banco, coloco o cartão, aperto o botão, sai dinheiro. Confissão não é isso não. Confissão é mudança de vida. Confissão é arrependimento, é propósito de emenda. Então às vezes a pessoa não ouve o conselho do sacerdote, olha o que dá. Foi um padre que foi parar no purgatório. Por quê? Porque pode ser padre, pode ser religioso, pode ser bispo e olhem, pode ser papa. Se não cumpre aquilo que Deus quer nessa terra, pode parar no purgatório. Menos mal o purgatório, porque já tem santos que viram sacerdotes, religiosos, bispos, caindo no inferno. É uma realidade. Mas vejam só, ele, São Paulo da Cruz, se deu conta de como aquela alma sofria por não ter ouvido seus conselhos e prometeu que rezaria por ele. Então o sacerdote mais aliviado desapareceu. São Paulo da Cruz se levanta e começa a fazer penitência. Até um costume que isso já se deu na questão histórica na igreja, de fazer penitência às vezes com cilícios, com flagelos, para oferecer aquilo para Deus. São Paulo da Cruz fez penitência. Depois ele fez tanta penitência que sangrava o corpo dele. E nada. Nenhuma notícia dos céus. Faz mais um pouco de penitência e nada. Nenhuma notícia do céu. Por fim, depois de ter feito assim uma boa parte da noite de penitência, ele ouviu a voz de nosso Jesus Cristo que dizia: essa alma será ajudada. Aí sim ele descansou. Voltou a dormir. No dia seguinte pela manhã, e com isso vamos encerrando o nosso fato, no dia seguinte pela manhã, ele foi celebrar a missa. E no momento em que ele foi celebrar a missa, no momento da comunhão do sacerdote na missa, ele viu a alma luminosa aparecer diante dele e sair do purgatório e subir para os céus, pelas orações, pelas penitências daquele santo. Portanto, ficam 2 pontos para nós meditarmos no dia de hoje. Primeiro, o purgatório é coisa muito séria. Vamos colocar em prática aquilo que Deus nos concede, seja o conselho de um confessor, seja às vezes uma palavra que ouvimos de um pregador, ou de um amigo que nos traz algo de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora da Igreja. E de outro lado, saibamos rezar pelas almas do purgatório. Elas necessitam de nossas orações para serem aliviadas, inclusive terem sua pena abreviada. Não se esqueçam desses 2 pontos e espero que todos possam meditar um pouco na própria vida depois desse programa. Envio agora a minha bênção e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!